Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Charles, eu sou missionário no Acampamento Quest. Quem aqui já participou ou conhece o Acampamento Quest de alguma maneira? Por favor, levanta a mão. Uau. Uau. Tem sido um presente de Deus fazer parte desse ministério. A gente tem servido a Deus de várias maneiras e a gente tem presenciado. E Deus tem sido bondoso e generoso com a gente em poder ver Ele agindo em nós, através de nós, na vida de tantas pessoas. Mas não é sobre o Quest que eu quero começar falando hoje. Quero contar a história de 7 anos atrás. Antes de ser missionário, eu passei por um processo que provavelmente muitos de vocês passaram, e mesmo os que... Obrigado. Adoles. Deus abençoe o tempo de vocês. Eu quero contar uma história de estagiário. Estagiário faz esse tipo de coisa, só esquece. 7 anos atrás, eu era estagiário numa outra igreja, no centro de Florianópolis, e eu quero contar sobre uma palestra que a gente teve para a igreja, e que foi um tempo muito bom, sobre identidade. A gente reuniu a igreja numa quarta noite, aquele tempo mais aberto, menos pessoas, mais de conversa, poder fazer perguntas, e foi um tempo muito gostoso. Mas a história que eu quero contar foi o que aconteceu depois dessa palestra. Depois de falar sobre identidade, da gente poder tirar algumas dúvidas, da gente poder entender um pouco mais sobre aquilo lá, fizeram 2 coisas com a gente. Primeiro, eles perguntaram para nós, com qual palavra você se definiria? O que define a sua identidade? Essa foi uma pergunta difícil. Quem me conhece sabe que eu gosto de ser um pouco detalhista. E eu até brinquei com o Gustavo, o Henrique, meus 2 discípulos que estavam comigo, 2 jovens que eu estava treinando no caminho da fé e ensinando sobre a Bíblia. E aí eu perguntei para eles, assim, eu falei, puxa vida, eu ia precisar de um parágrafo, pelo menos. Não que eu seja grandes coisas, mas porque eu não conseguia sintetizar aquilo lá. E aí eu resolvi perguntar para os 2. Qual palavra que vocês me dariam? E parecia que estava combinado entre os 2, porque os 2 ao mesmo tempo, combinado só pode, batata. Tá. Ok, vamos com batata então. Não sei o que eles queriam fazer com aquilo lá. Depois daquilo ali, então, eles montaram numa sala do lado, tinha um dos membros da igreja, era um fotógrafo profissional, e montaram um estúdio super caprichado, em que cada um foi tirar uma foto. São essas fotos que você está vendo aqui. E ficaram fotos tão legais, assim, eles conseguiram pegar mesmo gente que nem eu, que não é nada fotogênico, eles conseguiram fazer algum tipo de milagre ali. Eu acho que não tem Photoshop, mas não sei. E assim, para a maioria da igreja, virou foto de perfil, de qualquer mídia, por vários anos. Eu acho que a minha eu só troquei depois do casamento. E foi muito legal. E aí eles compartilharam essas fotos com a gente pôde usar com essas fotos. E aí eu, estagiário, por fora de tudo o que estava acontecendo, descobri que na semana seguinte eles fizeram um mural no fundo da igreja. Vira um pouco, olha para o fundo da igreja, tenta imaginar um pouco a situação. Pensa naquela parede lá, um mural com a sua foto, a foto das outras pessoas também. Só que eles não pegaram essa foto legal que ficou, ou só essa foto. O que eles fizeram? Colocaram a palavra de cada um sobre aquela foto. Durante 1 mês e meio, no fundo da igreja, na igreja que eu servia, indo lá pregar com aquela foto no fundo, as pessoas indo te cumprimentar. Oi, senhor Batata. Mas passou. Coisa de estagiário, são histórias que a gente tem para poder contar no futuro. E é uma alegria poder compartilhar essa história. E é uma alegria poder fazer agora para você essa pergunta. Qual palavra você se daria? E não te preocupe, eu não vou pedir para você escrever, a gente não vai colocar o mural lá, é só imaginação. Qual palavra você se daria? Como que você se define? Tenta não pensar num parágrafo, eu acredito que você tem uma capacidade de resumir melhor do que a minha. Como que as outras pessoas também te enxergam?
A escritora Lia Luft, ela descreve a vida como uma escada, como tentar subir uma escada rolante que está indo para baixo. E por que eu uso essa figura que ela trouxe? Porque várias vezes a gente, no esforço de tentar se provar, no esforço de tentar não só se descobrir, mas mostrar para as outras pessoas quem a gente parece que tem que viver num esforço colossal, cada dia. Parece que hoje não basta mais viver quem a gente foi criado para ser. E poder ter claro, puxa vida, eu sou fulano. E está contente com isso, e está satisfeito com isso. Parece que a gente tem que ir se descobrindo a cada dia, parece que a gente tem que ir se provando a cada dia. E eu pergunto, qual palavra você se define? Porque alguns talvez usariam palavras muito positivas e olhariam para a sua melhor qualidade, e alguns outros talvez olhariam para o seu defeito e para aquilo que te limita, para as marcas que você está tentando se livrar. Não importa qual dos dois. É muito fácil a gente cair em definições que são passageiras, que passam, e que são pequenas perto daquilo que a gente foi criado para ser. Você que é casado, qual palavra o seu cônjuge daria para você? Você que é pai, qual palavra os seus filhos dariam para você? Ou na sua equipe de trabalho? Percebe que a gente tem marcas positivas, cada um de nós tem as suas qualidades e a gente gosta delas, mas nesse esforço de tentar se provar a cada dia, a gente vive isso em casa, a gente vive isso no trabalho, a gente vive isso até mesmo na igreja, parece que essa necessidade de se provar para todo mundo que está ao nosso redor, de mostrar quem a gente é e convencer as outras pessoas de que a gente é esse tal. E a gente se perde nisso, e a vida cansa. Essa palavra de hoje, ela não faz parte da série que a gente teve, mas tem tudo a ver, porque parece que uma das coisas que mais dificulta a gente respirar, a gente se acalmar um pouco, a gente deixar essa ansiedade de lado, é que parece que tudo que a gente faz tem que ser provando alguma coisa para os outros, tem que ser para convencer os outros. O que os outros vão pensar de mim se eu fizer isso? E isso cansa, e a gente se perde nisso. Ao mesmo tempo, a gente parece que está tentando subir aquela escada rolante que puxa a gente para baixo e não tem muito o que fazer. A escritora Lia Luft, ela inclusive diz que a gente tenta subir essa escada, às vezes nem para tentar chegar lá no topo. É só para a gente não ser sugado lá embaixo. E cada dia a gente vive nesse esforço. E a gente se perde várias vezes nisso. E a gente deixa de entender quem a gente é. E a gente deixa de entender o nosso propósito com isso. E várias vezes a gente vive uma vida estagnada por causa disso. Porque a gente cansa. Ok, cansei, não quero mais. Mas tem uma resposta. E é incrível como a palavra de Deus ela fala sobre isso, mesmo que ela foi escrita em tempos completamente diferentes. Mas essa necessidade que a gente tem de se provar, ela vem de muito tempo já. Se você tem sua Bíblia consigo, eu quero te convidar abrir na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele começa escrevendo, ele começa falando de que a nossa verdadeira habitação não é mais aqui. Ele escreve que o nosso lugar não é mais essa vida terrena de alguns poucos anos que a gente tem. E que inclusive a gente não precisa mais ter nem medo da morte por causa disso, porque o pior que pode acontecer para cada um de nós, a gente tem uma habitação nos céus que está garantida. Isso é promessa de Deus, isso é uma garantia de Deus para cada um de nós, e ele vai descrevendo isso, a liberdade, a segurança, a paz que a gente pode ter com essas coisas. E então ele vai seguindo nesse capítulo, e no versículo 15 ele diz: e ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo? Jesus entregou a si mesmo, para que a gente não precise mais viver olhando para o nosso próprio umbigo. Porque nesse esforço constante, a gente acaba esquecendo as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu preciso me provar o tempo todo, se eu preciso me focar aqui e cuidar da minha vida, eu não tenho mais espaço para olhar para as pessoas ao meu redor. E eu sei da criação que eu tive, é muito tipo, cuida do teu nariz e cada um cuida do seu nariz e cada um se vira.
Na cidade que Carol e a gente morava até um tempo atrás, e essa cultura era tão forte naquela cidade que um senhor passando pela nossa casa uma vez sabia que eu era pastor, eu pastoreava minha igreja naquela época, e aí ele chegou em mim e perguntou: ô pastor, está na Bíblia, né? É cada um por si e Deus por todos. Eu olhei para o seu Zé: não é bem isso não. É muito mais, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas eu entendo de onde veio aquela pergunta dele, porque isso parece que é tão óbvio. É cada um por si, cada um cuida do seu nariz e Deus cuida de todos nós. Pronto, a gente segue a vida assim. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que não, Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu por nós, para que a gente não viva mais olhando para o nosso próprio umbigo. O que Jesus fez foi trazer liberdade para a gente, foi levantar os nossos olhos mais uma vez. Pode seguir? E ele continua dizendo: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Porque se o que me define não é mais o que eu faço, mas o que Jesus fez por mim, a maneira de eu medir as pessoas ao meu redor e a maneira de eu medir a mim mesmo não é mais pelo que eu faço, não é mais pelas provas que eu dei, não é mais pelo tanto que eu consegui convencer as outras pessoas, independente de eu ter conseguido ou não. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E ele continua dizendo: ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, porque até mesmo Jesus foi olhado desse jeito, até mesmo para Jesus olharam: é um filho de carpinteiro, não é grandes coisas. Ele é natural de Nazaré, a cidade bem do interior, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Mesmo Jesus experimentou isso, ser julgado por aparências, por coisas passageiras, por coisas pequenas. Jesus passou pela mesma coisa que a gente passa também. E Paulo diz: a gente considerou até mesmo Cristo desse jeito, agora já não o consideramos assim, porque a gente sabe que isso não é mais verdade. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém deixou de viver para si mesmo e passou a viver para Jesus, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na faculdade eu tinha um professor britânico que ele brincava muito com a língua passageira, e ele brincava com a confusão que é o nosso ser e estar. E a gente sempre diz que o verbo ser é para coisas permanentes, para coisas que não mudam, e o verbo estar é para coisas que passam. E ele dizia: ok, então eu sou o professor, quer dizer que isso não pode mudar? Ou fulano está morto, quer dizer que isso vai passar então? Talvez é porque já pensaram nesse verbo pensando na ressurreição. E ele brincava com isso, mas fato é que a gente usa a palavra estar para coisas passageiras e a palavra ser para coisas permanentes, para coisas que não mudam. E aquelas características que a gente tem, aquelas coisas que a gente tenta provar para as outras pessoas, as marcas que a gente carrega. Talvez a história do batata, porque eu só conseguia fazer batata para as visitas que vinham em casa. Não é à toa que eles me conheciam desse jeito. Por um lado até foi bom, porque muitos me conheciam só como estagiário. Então, assim, de estagiário para batata, eu quero acreditar que teve um progresso nisso. Mas eu não sou aquele que só faz batata, eu estava sendo aquele que só faz batata. Aprendi um pouquinho mais, não muito, graças a Deus pela Carol, que é uma cozinheira de mão cheia. O que Paulo está falando aqui não é de coisas em que a gente está, não é de coisas passageiras. Aquele que está em Cristo é nova criação. Isso não muda mais. Aquilo que te definia antes, aquelas coisas passageiras que a gente tenta se livrar tantas vezes, passaram. Não importam mais. E não quer dizer que a gente vai esquecer delas, não quer dizer que as pessoas ao nosso redor vão ignorar elas, quer dizer que não são mais essas coisas que te definem. Quer dizer que no final das contas, praticamente não importa a vida que você teve, importa sim quem você é em Jesus hoje. Não importa o que você faz, importa aquilo que Jesus fez por você. E isso muda completamente a nossa vida, nas coisas grandes e nas coisas pequenas também. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Pode passar mais um? Porque em Jesus a gente começa então a viver uma jornada de transformação e uma jornada de substituir a mentira pela verdade. Qual que é a mentira? As coisas que eu acreditava sobre mim mesmo, baseadas naquilo que eu faço.
eu só sei fazer batata. Pode ser que eu só estava vivendo aquilo lá, mas começa a ser muito maior. E agora falando de coisas um pouco mais profundas, por muito tempo eu acreditava sobre mim, e isso tem um pouco a ver com a maneira como fui criado também, que eu era muito bom em lidar com coisas. Desde pequeno eu aprendi a consertar coisas e eu tinha muita facilidade para isso. Então eu achava que com coisas eu era bom, mas com pessoas não. E como isso me limitava, eu gostava muito mais de trabalhar sozinho. Eu não sabia trabalhar em equipe porque com coisas eu sou bom, com pessoas não. E tem mentiras que a gente passa a acreditar que só puxam a gente para baixo, são aquela esteira que vai puxando a gente para o chão de novo. Por muito tempo da nossa vida, ou da sua vida, talvez você tenha sido uma pessoa impaciente, raivosa. Talvez você tenha sido uma pessoa instável. Talvez uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisão. Talvez uma pessoa que tem dificuldade de cumprir aquilo que fala. Talvez você tenha sido uma pessoa estabanada. E a gente passa a acreditar que essas coisas definem a gente. E a gente passa a acreditar nessas mentiras, talvez porque elas foram contadas tantas vezes sobre nós. Mas em Cristo a gente começa a viver uma jornada agora de substituir essas mentiras pela verdade. Pode passar mais um? E a Bíblia está repleta dessas verdades. Verdades permanentes, verdades que definem a gente do jeito que Deus olha para cada um de nós. A gente cantou agora há pouco, justificado eu fui. A Bíblia usa bastante essa expressão, ela significa que aos olhos de Deus eu fui declarado justo. O meu pecado, a minha culpa não importa mais para Deus. Não quer dizer que eu vou viver a vida de qualquer jeito, mas o peso que eu carregava, a amarra que me segurava com isso, está livre. Inclusive para Deus, Ele me considera justo hoje. E isso vale para você que está em Cristo também, isso vale para você que decidiu viver uma vida com Ele. Você não precisa mais se provar para Deus, Ele já te considera justo, independente do que você fez. E agora a gente vive esse processo de santificação, de se tornar mais parecido com Cristo. E isso passa pelo primeiro ponto, que é entender quem eu sou em Jesus. Eu não preciso mais agradar a Deus, porque Ele já se agrada de mim, Ele já se agrada de você, de cada um de nós. E essa não é uma transformação instantânea, a gente leva uma vida para isso. A gente cantou também que a gente foi livre da culpa do pecado. O pecado, aquela coisa que puxava a gente para baixo, que ficava segurando a gente lá no chão, a gente está liberto disso. Hoje a gente é livre do poder do pecado, ele não consegue mais segurar, às vezes a gente dá chance para ele, mas ele não tem mais autoridade sobre nós. E um dia a gente vai ser livre da presença dele também. Ele ainda faz parte da nossa vida, a gente tropeça várias vezes, mas ele não tem mais poder sobre nós, sobre nenhum de nós. Uma das verdades que a palavra de Deus traz sobre nós é de que aquele que entrega a sua vida a Jesus é preenchido pelo Espírito Santo. O próprio Deus vem habitar sobre nós. E Ele passa a transformar a gente de maneira que a gente seja mais parecido com Jesus. E Ele começa a colocar em nós, em cada um de nós, as marcas que são dEle. Não é mais aquilo que eu fiz, é quem Ele é, que Ele coloca em nós. E Ele fala do amor, da alegria, da paz, da amabilidade, da paciência, da mansidão, do domínio próprio. Você consegue se enxergar com essas coisas? Volta uma, por favor. Você consegue se enxergar com essas marcas? Você consegue se enxergar como alguém paciente, amável? Como alguém alegre? Como alguém que tem domínio próprio? Porque essa é a verdade sobre você. Mesmo que a gente não consiga enxergar, não importa tanto se a gente consegue se enxergar desse jeito ou não, importa que Deus enxerga a gente assim, porque Ele enxerga Jesus em nós, Ele enxerga em nós o próprio Filho. Pode seguir. E isso é uma jornada, Deus já te enxerga desse jeito. O que acontece agora é que nós já somos filhos de Deus, agora a gente começa a se comportar como tal, e essa é uma jornada, esse é um processo. Uma das coisas mais legais que a gente tem lá no acampamento é poder ter um espaço de retiro em que as pessoas vão e passam um fim de semana, passam uma semana, e é um ambiente fora da rotina, um ambiente fora do dia a dia em que as pessoas podem experimentar viver algo diferente.
podem experimentar ser algo diferente, se comportar de uma outra maneira. E ter um espaço seguro para isso. E a gente vê cada coisa acontecendo, desde criança, adolescentes, adultos, idosos, a gente vê famílias se comportando de maneiras diferentes, é algo lindo. Pessoas saindo da zona de conforto, passando mais tempo juntos, olhando menos para si mesmo, olhando mais para o próximo, tentando ser mais paciente, tentando ser mais amável. Sair da zona de conforto e crescer, e aprender, e experimentar algo novo. Só que a beleza que Jesus traz para nós é que a gente não precisa de um espaço de retiro para começar a viver isso. É muito bom e traz algumas coisas especiais lá, mas a gente pode viver por causa de Jesus isso no nosso dia a dia. Em casa, no trabalho, aqui na igreja, com os nossos vizinhos, no trânsito a gente pode viver isso. No trânsito a gente pode ser esse tipo de pessoa. E como todo crescimento, ele traz as suas dores, sim, a gente experimenta algo diferente, e nem sempre a gente acerta. A gente vai para essa zona de aprendizado. E Deus cuida, Ele não força a gente, Ele lança fora o medo, para que a gente possa estar seguro diante dEle, para que a gente possa se sentir em paz diante dEle. Porque a gente sabe que se a gente errar, Ele não vai enxergar a gente diferente. E a gente experimenta coisas novas. Só que isso envolve sair da zona de conforto. E a gente gosta de ficar na zona de conforto. Não é à toa que ela tem esse nome. E isso envolve ter uma mentalidade de crescimento. Ok, Deus me enxerga aqui em cima. E eu sei que o meu dia a dia, o meu comportamento às vezes está aqui embaixo. Eu vou querer honrar a maneira como Deus me enxerga. Eu vou querer crescer, eu vou querer honrar aquilo que Ele fez por mim. Nem que seja só por gratidão, mesmo que eu não consiga me enxergar daquele jeito, mas Ele me enxerga, então eu vou procurar aquilo lá. Mesmo que isso envolva sair da minha zona de conforto. E não ficar ali embaixo, e deixar de lado essa mentalidade fixa, e deixar de lado essas desculpas que eu tinha para viver do jeito que eu sempre vivi. É muito fácil dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, sou assim e ponto final. Mas não é isso que Jesus tem para nós. Ele colocou a gente aqui em cima, Ele tirou a gente dessa escada rolante, Ele colocou ali e tirou a gente de tudo aquilo que puxava a gente para baixo, para que a gente possa ter liberdade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa voar realmente. E como todo crescimento, envolve falha. Só que o problema não está em falhar em si. Porque Jesus deu uma ferramenta tremenda para nós, que quando a gente tropeça, e a gente tropeça várias vezes nesse processo, a gente pede perdão e bola para frente. A gente complica isso, a gente tem dificuldade de se perdoar às vezes. Mas é tão simples o que Jesus deixou para nós. Experimenta esse crescimento, vive uma vida nova, experimenta o que é ser filho de Deus. E nos tropeços, pede perdão e Ele coloca a gente de novo para cima. Eu sei de mim, de várias vezes que eu tinha medo de crescer, por medo de falhar. Porque na zona de conforto a gente tende a falhar menos, é verdade. Só que a gente não cresce. Pode passar mais uma? Tem um palestrante, um pastor também, que eu tenho aprendido muito com ele. E ele fala muito sobre empresas, sobre equipes, e o mesmo vale para nós individualmente também. Que nós podemos ter desculpas ou nós podemos ter resultados. A gente não pode ter ambos. A gente pode ter desculpas ou a gente pode crescer. Não tem como ter os dois. A gente pode ter medo de falhar, e eu entendo isso. Mas esse medo trava a gente, esse medo impede a gente de crescer. E a gente não precisa mais. Pode passar mais um? E a gente percebe que ao longo da Bíblia, pessoas que experimentaram essa vida com Jesus, elas tiveram essas dificuldades também. Mesmo Paulo, que escreveu a carta que a gente leu agora, mesmo Paulo, que levou o evangelho para vários outros povos, porque foi uma pessoa extremamente admirável, ele fala das lutas que ele tinha. Às vezes a gente enxerga os personagens da Bíblia como se fossem heróis, mas são gente como a gente. E numa outra carta ele escreve, eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne.
Porque tenho o desejo de fazer o bem, eu quero ser alguém melhor, mas eu não consigo realizar. Porque o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Pode seguir? Miserável homem que sou, essa é a maneira como ele se sente. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele experimentando essa vida como cristão, uma vida completamente diferente daquilo que ele tinha. E puxa vida, eu quero me comportar aqui em cima, eu quero me comportar como filho de Deus. Porque eu sei que Jesus fez isso por mim, mas várias vezes a gente está aqui embaixo, e quanto mais a gente tenta crescer, parece que mais a gente falha, e tudo bem. A gente tem experimentado uma série de coisas novas no Quest, o curso Follow que a gente está tendo, outras coisas também, e tem sido um tempo de crescimento intenso para nós. E o crescimento, ele traz falhas. O Craig Shell, inclusive, fala que falhas não são um acidente, falhas são uma necessidade. Porque se a gente não está falhando, a gente não está crescendo. E Paulo, experimentando essa vida nova, é óbvio que ele falha, porque ele tá colocando expectativas altas sobre ele mesmo agora. Se eu tenho expectativas baixas, é fácil de cumprir elas, mas quando eu começo a me comportar, quando eu começo a olhar para mim mesmo do jeito que Jesus me olha, a gente enxerga o nosso pecado mais forte. É verdade, mas tudo bem. É verdade que a gente se sente um miserável às vezes, e quanto mais a gente tenta, parece que mais a gente falha. Eu sei, essa semana, quanta bagunça que eu fiz no Quest essa semana. E eu acho que eu já pedi perdão para cada um. Se eu não pedir perdão ainda, por favor, me fala. Porque a gente experimenta coisas novas, e a gente se perde às vezes no meio do caminho, mas tudo bem. Porque a gente está crescendo, e Deus conhece a gente, Ele sabe das nossas limitações, mas Ele colocou a gente aqui em cima. E Ele é extremamente paciente com a gente. Ele é cheio de misericórdia e amor com cada um de nós. O que Ele não quer é que a gente permaneça aqui embaixo. O problema não é falhar. O problema é desistir, é não tentar mais. É querer ficar aqui embaixo. Porque Ele já tem dado tudo que a gente precisa para viver uma vida maior. E ele então se sente como esse homem miserável. Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Pode seguir? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ok, eu posso me sentir um miserável, eu posso falhar tantas vezes, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço tantas vezes. Quem vai me libertar disso? Jesus. Porque nem Ele me condena mais por essas coisas. Eu peço perdão e Ele me coloca aqui em cima de novo. Eu tropeço e Ele me levanta mais uma vez. E isso vale para você. Você tem liberdade agora. Ele te prometeu paz. Mesmo que a gente não sinta isso às vezes, tudo bem. A questão é no que a gente acredita de verdade. Nos meus sentimentos, naquilo que eu consigo enxergar e sentir, ou naquilo que Jesus falou sobre mim. Isso é fé. Essa é a transformação, essa substituição de tirar a mentira e viver a verdade. E de novo, essa mensagem de hoje, ela não faz parte da mensagem Respira, mas ela está extremamente conectada, porque quando eu entendo que não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, você está livre de qualquer culpa. Qualquer culpa. Porque por meio de Jesus, Ele deu vida nova para cada um de nós. E assim a gente percebe que Jesus tirou qualquer chance que a gente tem de dar desculpas. A gente não tem mais possibilidade de dar desculpas para viver aqui embaixo. Porque eu sou assim, porque eu não consigo, porque eu tenho medo. Jesus tirou cada uma dessas desculpas. Ao mesmo tempo, Ele tirou nossas necessidades de ficar inventando desculpas. A gente pode ser criativo para elas, mas a gente não precisa mais delas. E Ele não quer uma vida de desculpas para a gente. Ele quer uma vida de crescimento, Ele quer uma vida em que a gente possa viver de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. E o propósito que Ele tem para cada um de nós é que a gente seja filhos de Deus. Nós já somos. E quanto mais a gente vive de acordo com isso, maior alegria que a gente tem, que as pessoas ao nosso redor têm também. Não é mais o que você faz, não é mais o que eu faço, é o que Jesus fez.
E Jesus acredita tanto nisso, tanto nesse processo, nessa liberdade que Ele deu para cada um de nós, nessa vida nova que Ele deu para cada um de nós, que a palavra de Deus, inclusive, diz que tudo isso provém de Deus, essa liberdade, essa paz, essa vida nova, esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo, que a gente estava afastado de Deus, preso no nosso próprio umbigo. Deus traz a gente de volta para perto dele por meio de Cristo e nos deu o ministério, o serviço, a função de reconciliadores. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo. Toda a sociedade Ele está trazendo para perto dele. Ele está juntando o povo dele mais uma vez. Não levando em conta os pecados dos homens, de nenhum de nós. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Porque quando a gente vive essa vida nova, a gente quer compartilhar ela, a gente quer levar ela adiante. Portanto, presta atenção no verbo aqui. Você não está. Você e eu somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Jesus confia tanto naquilo que Ele fez por nós, que Ele nos chama como embaixadores dEle. E como embaixadores a gente representa Ele. Pessoas olham para nós e quando olham para nós elas têm a chance de enxergar Cristo. Não por causa do que a gente é, não por causa do nosso passado, mas por causa do que Ele é capaz de fazer em nós e através de nós. E por isso Paulo termina aqui dizendo: por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Porque essa é a chave de tudo. E isso vale para nós que já entregamos nossa vida para Ele, para a gente que já está tentando viver de acordo com os propósitos dEle. Quando a gente cai, reconcilia com Deus, pede perdão, deixa Ele te levantar mais uma vez. E isso é todo dia. E quanto mais perto a gente está dEle, mais a gente percebe as nossas limitações, e tudo bem, reconcilia com Ele. Essa é a chave, não é o nosso esforço, não é o que eu faço, mas o que Ele é capaz de fazer em nós. Reconciliem-se com Deus. Agora, se você nunca experimentou essa vida nova, se até hoje você tem lutado para se provar, se até hoje você não experimentou a liberdade que Jesus te deu, se até hoje você não experimentou o que é ser uma nova criação, a resposta é a mesma. Reconcilie-se com Deus. Talvez para você seja a primeira vez que você vai dar esse passo. Outros já deram esse passo mais vezes, mas a gente está no mesmo barco. Reconciliem-se com Deus. É ali que a gente vai ter vida nova. É ali que a gente vai ter liberdade. É ali que a gente vai entender que o que nos define não é mais o que eu fiz ou deixei de fazer. O que te define é filho e filha de Deus. Essa é a verdade sobre a sua vida. Uma vez que você se reconciliou com Deus, uma vez que Jesus é o Senhor da tua vida, essa é a sua verdadeira identidade. Esse é quem você é. E assim a gente sai daqui. Eu quero te encorajar a viver esses 3 passos simples. Eu não digo que são fáceis, é uma jornada. Mas são simples. Reconheça qual que é a mentira que você tem contado para você mesmo, ou a mentira que outras pessoas têm contado para você mesmo. Não porque fulano não tem paciência. Fulano fala e não faz. Fulano não cumpre, o fulano é estabanado, o fulano não dá para contar com tal pessoa. A gente está cheio dessas mentiras. Reconheça elas. Esse é o primeiro passo. E reconheça agora qual que é a verdade de Deus sobre a sua vida. Que mesmo que você tenha feito isso, mesmo que você tenha vivido essa vida até hoje, essa mentira, pede perdão. Coloca para Deus. Pede ajuda para Ele. Deixa Ele te lembrar de quem você é. Não como as outras pessoas te enxergam, mas como Ele te enxerga. Isso é o que importa. E em terceiro lugar, experimente essa verdade. Ela vai ter os seus altos e baixos, e tudo bem. Experimente essa verdade, experimente essa jornada, experimente essa vida nova. E deixa Deus te guiar nesse caminho. Deixa Deus te mostrar a vida maravilhosa que Ele tem para você. E assim a gente tem uma igreja que aqui juntos, povo de Deus,
A gente tem um espaço seguro para poder ser pessoas novas. A gente tem um espaço seguro em que as pessoas vão olhar para nós e tudo bem se fulano caiu. A gente tem espaço para poder se ajudar aqui. E de poder pedir perdão e saber que isso não vai matar ninguém. E de poder perdoar outra pessoa, sabendo que a gente também precisa ser perdoado. Quando a gente vive juntos essa verdade, quando a gente experimenta juntos isso, é o reino de Deus aqui na terra. É a vontade de Deus sendo cumprida em cada um de nós. Experimenta isso e deixa Deus te surpreender. Amém.